na minha vida, o preço que o Senhor pagou na cruz não será em vão. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga aí, eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2026. Diga, pense grande. Diga aí, pensar grande. Diga aí, pensar como Deus. Diga, 2026, eu vou gerar o que eu nunca gerei, para a honra e a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Sente-se, por gentileza. Bom dia, gente. Bom dia. Todos tiveram um feriado de Páscoa abençoado? Sim ou não? Muito bom. Agora, você sabe que tudo isso, esse feriado, esse momento, os ovinhos, né, todo mundo se presenteando, trocando, né, se presenteando, trocando ovos, tudo isso, tem algum problema nisso? Não. Mas a Páscoa é isso? Não, não é isso. Mais do que nunca, esse momento de Páscoa é esse momento para a gente refletir. Refletir profundamente sobre o que representa isso. Sexta-feira, o Senhor Jesus estava indo à cruz. Sexta-feira, ele estava sendo crucificado. Como disse agora na oração, imagine você um sábado de silêncio total. Mais ou menos assim. O que nós esperávamos não é real? Acabou a esperança? Porque o nosso Cristo, nosso Salvador, foi morto. Silêncio total. Imagina que sábado. Que clima horrível. Que incerteza. Mas o domingo chegou. O domingo chegou e aquele túmulo que o Senhor Jesus havia sido colocado estava vazio. O corpo não estava lá. Agora, isso é muito profundo. Bispo, o que é a Páscoa? Eu vou fazer uma leitura aqui. Eu vou fazer uma leitura breve, só para aqueles que talvez não tenham muito entendimento sobre isso. Êxodo 11 diz assim, 11 primeiro. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. O Senhor tornou os egípcios favorável ao povo, e ao próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó, pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, velho que trabalha no moinho, também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve e nem jamais haverá. Entre os israelitas, diga comigo, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Olha a separação. Olha a separação. Quando você lê isso aqui, depois eu concluo, depois eu falo. Então vocês saberão, diga comigo, que o Senhor faz distinção
entre o Egito e Israel. Quer dizer, o que representa o Egito hoje? Sabe ou não? Diga comigo, o mundo. O Senhor faz distinção entre o mundo e o seu povo. Há uma distinção. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei com grande ira. Moisés saiu da presença de Faraó. O povo tinha dito a Moisés: o Faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Aí vamos para o 12. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O que foi o direcionamento do Senhor? Depois, a 10ª praga, 10 pragas no Egito. Vocês se lembram que veio 10 pragas, o povo Israel é escravo no Egito por mais de 400 anos. Clamam a Deus, clamam por libertação, clamam para que Deus os livrasse daquela opressão, de uma vida amarga, de vergonha, humilhação, gemiam. O texto diz que eles gemiam. Aí o Senhor levanta Moisés, e Moisés vai até Faraó, para que Faraó libertasse o povo. Faraó não aceitou. Então começaram-se as pragas. Cada uma das pragas, Faraó aparentemente quebrantava o coração, mas voltava atrás. Até a 10ª praga, que era a morte de todo primogênito no Egito. Qual foi a direção do Senhor? Mate um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais das portas, porque o anjo destruidor vai passar. O anjo da morte vai passar. E aonde houver o sangue, ele passará por cima. Páscoa é passagem. Ele vai passar por cima. E aí, o Senhor diz, né? Êxodo 12, 11. Eles iam comer também desse cordeiro. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, como apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Diga comigo, o sangue será um sinal. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Diga comigo, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Lembre-se que Jesus é esse cordeiro. Lembre-se que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é tão importante quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos esse sangue? É como esse sangue, é como aquele sangue que está nos umbrais. O Senhor vê o sangue. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões, inclusive eu, para dar esse exemplo a vocês, eu peguei aquele manto vermelho e me cobri com ele para mostrar que quando Deus Pai olha para nós, Ele vê o sangue. Espiritualmente assim, nós estamos cobertos com sangue. E aí, 14 diz assim: este dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrem-no como decreto perpétuo.
Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro, um cabrito para cada família e sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, virá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. Diga comigo: e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Quer dizer, o anjo destruidor, o anjo da morte não tem poder sobre vocês. Eles não vão entrar. Obedeçam às instruções como decreto perpétuo para vocês e seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebre essa cerimônia, como os judeus fazem até hoje. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Cada praga no Egito atacou uma divindade do Egito, que eles acreditavam em muitos deuses. Mas eu não vou me prender a isso e não vou falar sobre esses pontos, porque o que eu quero trazer com vocês é essa reflexão profunda. Às vezes nós vamos caminhando e nós vamos banalizando, tratando como natural algo tão santo, tão sagrado, tão especial. Imagine você, Cristo é esse cordeiro, Cristo é essa marca, Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aonde o anjo da morte, o anjo destruidor, é como se nós vivêssemos dentro das 10 pragas, mas está chegando uma praga que é a pior de todas. Qual que foi a última praga e a pior de todas? A morte, o anjo da morte. E isso é tão profundo porque o anjo da morte, você vê que Cristo na cruz, ele venceu justamente a morte. Ele venceu a morte. Quer dizer, aonde o sangue de Cristo, nós acreditamos, aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, grave que não é de boca. Grave que isso não é boca, eu aceito Jesus. Não. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa história muda, nosso estilo de vida muda, nosso caráter muda, as nossas intenções e motivações mudam. Nós somos um povo santo, um povo separado. Então, hoje, olha o que acontece. Eu estou fazendo uma reflexão bem profunda sobre o que nós estamos vendo no mundo. Eu disse a semana passada, o que a gente está vendo no cenário mundial, o que estamos vendo, nós não podemos olhar para isso e tratar como algo natural. Não podemos. Imagine você, vamos falar de nós como brasileiros. O Brasil está se afundando, está um caos. Totalmente. Aí você olha para o cenário mundial, uma guerra lá do outro lado do mundo está afetando o mundo. A economia, os países estão completamente endividados. Todos. A dívida americana é um negócio
absurdo, impagável. A brasileira, meu Deus. Então você vai olhando. Por que nós precisamos caminhar muito atentos? Porque é isso que nós estamos vendo aqui. Fala assim, 50% da população brasileira está endividada. 50% da população está com restrição no nome. Isso vai aumentar. 5.680 empresas de grandes a pequenas, recuperação judicial. 2 milhões de empresas fecharam. A tendência é aumentar. Nesse momento, a tendência é aumentar. A guerra, o que nós estamos consumindo agora de combustível, por exemplo, é o que tinha de reserva. Daqui a pouco vai refletir isso. Não só em falta, mas automaticamente o que move, né, a locomotiva do país corre-se sério risco, daqui a pouco, disso entra em colapso. 80% dos fertilizantes brasileiros, que nós temos uma produção alta de alimento, só que dependemos dos fertilizantes que vêm desse lugar, dessa terra. Então já não chega, já não produz. E aí a gente vai olhando para tudo isso, olhando e achando, nós principalmente cristãos, caminhando como se isso não fosse nada. Essa é a loucura. E vamos vivendo a nossa vida. Eu estava vendo, eu vou falar sobre algumas coisas aqui, vou fazer uns comparativos, tá? Vou fazer uns comparativos. Quero ler com vocês Lucas 12. Lucas 12, 16, diz assim, Lucas 12, 12. Pois naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Alguém da multidão lhes disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Diga comigo, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Cuidado, sua vida não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Vamos lá, diga comigo, descanse, coma, beba e alegre-se. Descanse, coma, beba e alegre. Descanse, coma, beba e alegre. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Se eu mudar essa tradução, está escrito louco. Insensato. Esta mesma noite a sua vida será exigida, ou será pedida. Então, quem ficará com o que você preparou? Diga comigo, assim acontece. Espera aí que eu passei aqui, bati meu dedo aqui, passou. Ultimamente o meu computador aqui, ele está chatinho demais, não sei o que aconteceu com ele. Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Diga comigo, assim acontece com quem guarda para si riquezas e não é rico para com Deus. O que acontece aqui? Qual é o problema disso aqui? O problema é que esse homem, descansar, comer, beber, alegrar, mas ele só se preocupou com essas coisas. Ele não se preocupou com a sua eternidade. Ele não se preocupou em construir algo maior. Ele não preocupou o quanto ele estava enriquecendo
espiritualmente ou diante de Deus. Ele não se preocupou com um propósito maior, de fazer parte de algo maior. Ele se preocupou com a mesma coisa que hoje nós somos bombardeados o tempo todo nas redes sociais. Eu não sei quanto a você, mas você vai ser bombardeado o tempo inteiro nas redes sociais como atingir a sua segurança financeira, a sua plenitude financeira, a sua independência financeira, para que você possa descansar, comer, beber, folgar. Ok, tem algum problema em relação a isso? Tem, desde que você se esqueça do propósito, o que é o propósito maior de Deus para com você. Quanto você tem crescido espiritualmente? Quanto tempo você tem investido? Porque não importa o quanto tempo, ou o quanto você cresça, o quanto você enriqueça, e de repente Deus olha para você e diz assim, todo mundo olha, aplaude você, bate palmas para você, quando na verdade o Senhor está olhando para você e dizendo assim, louco, insensato, tolo. Posso dizer uma coisa importante a você? Alguém me presenteou com um livro, alguém da igreja aqui, me presenteou com um livro, e eu comecei a ler esse livro, se não me engano, acho que é A Arte de Gastar Dinheiro, se não me engano, acho que é esse título. E o escritor é de uma profundidade incrível, pessoa extremamente lúcida. E aí ele fala justamente sobre esse momento que a humanidade vive, rasa, fútil, das pessoas que, lamentavelmente, hoje, não há limites para elas, não há... elas têm uma necessidade absurda de serem aceitas, vistas, reconhecidas pelo que têm conquistado, pelo seu patrimônio. E aí tem um momento que ele traz uma reflexão tão profunda que eu falei, é a mais pura verdade. Você pode comprar um belo carro importado, morar numa bela casa, e quem não te conhece olhar para você e dizer assim, uau, top, venceu, uau! Mas as pessoas que moram com você naquela casa, sua mulher, seus filhos, estão pouco se importando, você não vai ser mais aplaudido por eles porque você tem esse carro, porque você tem milhões na sua conta bancária, ou porque você veste uma roupa de marca, você não impressiona eles. Olha, você vê, se a gente já não impressiona quem está conosco, convivendo conosco, nós vamos impressionar a Deus? Se você pode conquistar lá, sei lá, uma Ferrari, uma Lamborghini, ou uma Maserati, você pode conquistar tudo isso, todo mundo, quem não te conhece, olha para você e diz, nossa, o cara é fera, hein? A pessoa é fera. Mas isso não altera, talvez para a esposa, para os filhos, porque não é isso que eles querem. Não é isso que eles buscam. Não é isso que vai fazê-los aplaudir ou reconhecer você como quanto de amor, quanto de entrega, quanto de doação. Agora, olhe para o Senhor olhando aquele homem, construindo, preocupado, né? E o Senhor olha, ele diz assim, vou construir muito, vou armazenar bastante, depois vou dizer para a minha alma, coma, beba, folgue, descanse, né? Desfrute. O que o Senhor disse a ele? Do que o Senhor chamou? Do que o Senhor não chamou? Insensato, louco. O quanto nós temos investido nesse enriquecimento espiritual? O anjo continua
ele continua aí. Só você olhar para o mundo, você vai ver que o antidestruidor continua passando. Mas ele está passando por cima de quais casas? Aonde ele vai poder entrar? Aonde realmente o sangue está? Porque nós estamos chegando em um tempo que é muito semelhante ao que nós vimos na pandemia. Todo mundo tem dinheiro, mas não pode usar. Todo mundo, quem vivia de luxo, de status, ninguém pôde sair com seus carrões. Ninguém pôde vestir suas roupas de marcas. O quanto nós estamos investindo no propósito? Nós estamos servindo a quem? A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos abençoando? Quando nós falamos de servir, nós estamos falando realmente, nós estamos sendo servos de quem? Sendo um canal de bênção aonde? Para quem? Eu li isso aqui. Quer ver um negócio? Deixa eu ver se eu não apaguei. Eu acho que eu apaguei. Mas vamos lá. Quem lembra da história de Salomão? Você olha a história de Salomão que ele começou muito bem, mas quando ele saiu do propósito, deixou de viver para algo maior, ele desejava apenas satisfação, prazer imediato. Lembra disso? E aí, quanto mais ele buscava o prazer imediato, mais frustrado ele se encontrava, mais vazio ele se encontrava. Então ele começa dizendo assim, disse comigo mesmo, vem, e eu te provarei com alegria, goza, pois, o prazer, quer dizer, desfruta de prazer, Eclesiastes 2:1, mas eis que também isso era vaidade. Quer dizer, em seguida ele buscava por diversão, bebida e prazer, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz hortas e jardins, provi-me de servos e servas, ajuntei para mim prata e ouro, também me provei de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Quer dizer, não tinha limites. Aí eu estava vendo, você sabia que o Vorcaro, jovem, ele fazia parte de um grupo na igreja, e ele colaborava na igreja, ele fazia programas na igreja, trabalhava com jovens na igreja? Você sabia ou não? Sabia ou não? Ele trabalhava com jovens na igreja. Inclusive, ele tinha um programa para jovens. Salomão, quando começou, ele começou com a intenção certa. Quando eu vi que Vorcaro gastou, em 3 anos, 900 milhões com prazer. Quanto, gente? Com o quê? Festas, cantores, só numa festa que ele deu na Sicília, 200 milhões. Porque não tinha limites. Ele queria mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E a ciência fala sobre isso. Não tinha limites. Mas um dia ele foi um jovem, esteve num trabalho de jovem da igreja. Ele esteve no propósito. Quando o pai dele começou, se não me engano, buscando pelo irmão. Com a intenção e a motivação certa. Mas aonde certamente se perdeu? Porque quando o texto diz, Salomão também, ele tinha a intenção e a motivação certa.
Aí, deixa eu terminar, ó. Nada lhe foi negado. Tudo quanto desejava os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei meu coração de alegria alguma. Você viu? Nada. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E você sabe que há um estudo que a partir de um determinado, vamos falar aqui de um número, tá? Mas é mais ou menos por aí que o estudo dá. A partir de 100 mil, não importa quanto, não vai te trazer mais satisfação e mais alegria. Porque tudo que você poderia fazer a partir dali já é excesso. Você compra um carro bacana, uau! Quando você vai para o segundo, ele já não vai te fazer mais uau. Você vai para o terceiro, entende? Quando você compra algo que você não pode, você explode em prazer. Mas daqui a pouco aquilo é normal. É o mesmo efeito de droga. Às vezes uma pessoa quando começa a consumir uma droga, que é o mesmo princípio. Você precisa de mais prazer, mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina, porque aquilo, somente o que você está fazendo, já não te satisfaz mais. Então você precisa de mais dopamina, prazer imediato. Você precisa de mais, 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 de mais. É onde você vai perdendo o controle e o equilíbrio. Aquilo começa a te dominar, aquilo começa a te controlar. Contudo, o resultado é a frustração existencial. Olhei para todas as coisas que fizeram as minhas mãos, como também para o meu trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade. Correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Mas por que ele estava assim? Porque ele saiu do propósito. Ele se perdeu no propósito. Cadê aquele jovem que orou ao Senhor e disse assim: Senhor, dá ao seu servo um coração entendido, discernimento, para discernir entre o bem e o mal, para governar esse teu tão grande povo. Mas de governar o seu tão grande povo, já não tinha mais limite, começou a fazer alianças com reis. Eu quero mais uma mulher, mais uma mulher, mais uma mulher, eu quero mais um cavalo, mais uma Ferrari, mais uma Lamborghini, e aí 1000 e não sei quantos cavalos, e eu quero mais, e eu preciso do cantor tal, e eu preciso do cantor B, do cantor C, igualzinho, tem um vídeo que passa do Borcaro, todos os cantores que ele foi contratando para as suas festas, só internacionais, porque não tinha limites, não tinha limites. Não se perdeu do dia para a noite. A senhora já começou errado? Não, não acho. Porque o próprio Salomão, está aqui 1 Reis, ó. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Diga comigo, pois dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Por isso que Deus não concedeu a ele só sabedoria, honra, fama, riqueza. Deus deu a mais do que ele pediu, porque o coração estava certo. O coração se perdeu depois. E como é que é muito fácil isso acontecer? Isso é muito fácil porque a gente começa dentro desse processo. Quanto eu tenho crescido, enriquecido espiritualmente? Eu sempre falo sobre isso. Às vezes o tempo que era para ser gasto com Deus, agora eu não tenho mais tempo. Eu tenho outras prioridades. Eu tenho muitas coisas para cuidar. É quando a gente começa a subir, muita gente começa a olhar para nós e aplaudir, o Senhor olhando. E aí eu olhei para essa história de Vorkaro e eu me lembrei de um versículo bíblico que o Senhor disse: não importa quão alto você suba, você pode fazer sua morada nos penhascos, eu vou te derrubar de lá. Não importa quão alto. Não importa quão longe você vai.
Ele diz: você vai cair. Por quê? Porque foi se distraindo, foi se dispersando. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, porquanto Salomão pediu tal coisa. Disse-lhe Deus: por que pediste isso e não perdiste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para administrar justiça? Eis que fiz segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e entendido, também dou o que não pedistes, assim riquezas como honra. Porém Salomão, no 1 Reis 3 diz assim, porém o rei Salomão, no 11 diz assim, porém o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Agora já não está nem seguindo a Deus mais. Não está nem seguindo a Deus mais. Ó. E seu coração, diga comigo, e o seu coração, vamos lá, fala bem alto essa frase, por favor. Diga, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor. Olha essa frase. O seu coração não era perfeito para com o Senhor. Tem alguma coisa aqui contra a prosperidade? Não. Não. Mas é o que tomou o coração dele. É o que assumiu o lugar de Deus no coração dele. E aí, o mundo oferece isso aqui. O descanso que o mundo oferece, diga comigo, é momentâneo. E é um prazer que não se sustenta. A gente consegue entender por quê? Hoje, se eu perguntasse assim, o que te faria mais feliz hoje? Tem gente que vai colocar isso dentro do material. Tem gente que vai dizer, não é isso. Para mim não é o que me faria mais feliz. Mas vamos supor que seja o material. Tem outro estudo que diz que, dependendo, se você hoje já não é feliz, dificilmente você vai ser feliz com algo que você conquista mais. Sabe por quê? Porque isso não pode te trazer a felicidade. Você vai ver que a casa dos sonhos, em pouco tempo você já está enfadigado, lá é normal para você, talvez. Eu me lembro de uma pessoa que era o sonho dela morar num condomínio. Um dia que ela me procurou ajuda, ela chegava em casa, ela sentava na calçada, que ela não queria entrar para dentro de casa, que ela não tinha alegria dentro de casa, ela não tinha prazer para entrar dentro de casa. Não conseguia entrar para dentro daquela casa. Você conquista, olha a isca, quando você conquista algo, já está conquistado. Agora você já vai para algo maior. E você quer algo maior. E você quer algo maior. E você quer algo maior. E quando você olha para o lado, tem sempre alguém com algo maior que você. Tem sempre alguém com mais que você. E hoje as redes sociais proporcionam isso, né? A facilidade da vida de todo mundo. E como se essa fosse a receita da felicidade. Eu estava vendo um estudo que você sabia que de 10 bilionários existe 13 divórcios entre 10 bilionários do mundo. Por que 13 divórcios? Porque dentre os 10, 7 já são divorciados mais de uma vez. Ou 7 são divorciados e alguns mais de uma vez. Dos bi. E aí você reflete, né, sobre isso. Que é aquilo que a gente sempre diz, ô bispo, mas o senhor está falando sobre isso? Não, eu estou falando sobre você não se perder. Sobre você não começar a trocar a Deus, o Salvador, o Cristo. Porque o que eu vejo nos dias de hoje são as pessoas envolvidas com tantas coisas
e deixando o que é prioridade. Em busca de algo que não vai satisfazer, que não vai preencher plenamente, que não vai fazer você edificar uma fé sólida, não vai fazer de você mais feliz, porque se faltar o Espírito que traz alegria, não importa quanto de riqueza você tenha, você não vai ter mais alegria. Você não será mais feliz. E o que nós vemos, que segurança nós temos nessa terra senão em Cristo? Os sinais que nós estamos vendo, que muitos estão ignorando, a gente vem falando sobre isso há algum tempo. A gente vem falando, que segurança nós temos se não em Cristo? Olha como está o mundo. Bispo, mas nós estamos no mundo, ok? Mas você leu que boa parte das pragas do Egito não atingiu Israel? Boa parte das destruições do Egito não teve poder de destruição sobre Israel? Teve praga que não entrou, teve morte que não entrou, a morte das pessoas não entraram, a morte dos animais não entraram, não atingiram Israel, que era a nação, eu farei distinção. Agora, o quanto eu estou, posso falar uma coisa com amor com vocês? Quanto você está servindo ao Senhor e a quem você está servindo? Quantos de vocês, talvez, que diz, eu sirvo ao Senhor, mas está servindo Mamon? Estou falando com amor, para você refletir. Ah, mas eu não sirvo Mamon, bispo. Uns estão servindo ao dinheiro, tendo ele ou não. Tendo ele ou não. Porque às vezes você diz assim, não, eu não tenho dinheiro. Ok. Mas o quanto eu tenho servido ao Senhor com aquilo que eu tenho? Porque nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui com uma missão. E muitas vezes, dentro desse propósito, o que eu quero mostrar para você, que faz parte da exaltação de Deus para nós seremos pressionados. Como a palavra de quarta-feira, haverá momentos definidores na nossa vida. Diga comigo, momento definidor. Sabe qual é o problema do momento definidor? O momento definidor, muitas vezes ele é guerra. Muitas vezes, deixa eu fazer uma leitura com vocês. Vem para Daniel, por gentileza. Neste momento, eu estou enxugando essa leitura porque ela seria muito grande. Ei, Nabucodonosor vai lá, faz uma estátua enorme, e aí ele exige que todos adorem aquela estátua. Todos, do maior ao menor. E aí, diz assim, neste momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse, diga comigo, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. Vamos falar sobre isso, né? Muitos dançam de acordo com a música. É só tocar a música que eu já estou dançando. O que é isso, bispo? Quando somos pressionados, cedemos. Cedemos ao sistema. Cedemos ao momento. Que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer.
Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara ou da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuseram a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, diga comigo, será melhor para vocês. Quer dizer, às vezes parece que é melhor ceder, né? Vai ser muito melhor se você ceder ao sistema. Vai ser muito melhor se você ceder à pressão. Vai ser muito melhor se você ceder, se curvar diante dela. Essa é a mensagem que a gente recebe. Agora, será que é melhor? Realmente será que é melhor? Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha a arrogância dele. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha, mas Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois do rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei declarou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Diga comigo, eles confiaram nele. Desafiar a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas que prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam transformadas em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Olha que coisa incrível, né? Nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira. Olha que coisa linda.
Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições. Diga comigo. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Bispo, o que isso tem a ver conosco? Será que quando somos pressionados a nos curvar, a nos prostrar diante de um sistema, não nos curvamos? Vamos pensar nisso aqui. Eles ocupavam uma posição importante no reino. Eles foram daqueles jovens que foram escolhidos dentre os jovens mais sábios. Agora, quando o rei levantou aquela imagem, que essa imagem representa um sistema, né? E decretou uma ordem para que todos adorassem, imagine você, toda a nação, todo o povo, todas as línguas, se curvando diante, né? Vem uma cerimônia e faz com que, vamos ver aqui, a hora que todos se curvarem, de repente só esses 3 jovens não se curvam. Será que eu não estava correndo o risco de perder o emprego? Será que eu não estava correndo o risco de perder a influência? Será que naquilo, porque o texto aqui, na verdade, era mais do que isso, né? Era perder a vida. Olha para essa situação e vamos pensar, quantos de nós temos resistido e não nos curvado diante dos sistemas? Porque, às vezes, repita essa frase comigo, momento definidor. Como é que terminou isso aqui? Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições da província da Babilônia. Não, bispo, eu não entendi. Não entendi. Você quer ser promovido, mas nos momentos definidores você cede. Você quer que Deus te exalte, mas nos momentos que são os momentos definidores da sua vida, você dá a resposta errada. A gente quer ocupar as melhores posições, mas no momento que parece que eu vou perder tudo, entre ficar com o que Deus aprova e o que os homens aprovam, muitas vezes eu estou fazendo o que os homens aprovam e deixando o que Deus reprova. Como é que têm sido seus momentos definidores? Nós precisamos parar e refletir sobre isso. A fé é inegociável. Bispo, por que essa palavra hoje? Você está olhando para o mundo? Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Essa frasezinha dizendo assim, mas eu sou cristão, eu aceitei Jesus, não vai te adiantar nada se você não tiver uma fé sólida aí dentro. Ai, mas eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus é o estilo de vida. Eu não me curvo, eu não me prostro. Eu estou honrando o Senhor diante das maiores pressões. Eu não estou preocupado simplesmente, ai, Deus me promoveu, Deus tem me abençoado. Olha, Salomão já estava sendo reprovado há muito tempo pelo Senhor. Não foi porque ele continuou crescendo, prosperando, que ele estava sendo aprovado pelo Senhor. Deixa eu fazer uma colocação importante e reflita você. De vez em quando há uma insatisfação que consome seu coração? De vez em quando você não é tomado por uma angústia, um vazio? Continuamente nós somos tomados por ansiedade, por angústia, por tristeza. E como é que nós vamos preencher isso? Somente com o Espírito. Somente com a unção do Espírito. E você sabe quais são uma das receitas para essa angústia?
Estou sempre em busca de uma satisfação nova. Eu preciso me preencher com algo. Algo. Preciso de mais uma viagem, preciso de mais um carro, preciso de mais... comprar mais alguma coisa, eu preciso. Nada disso. Não é isso. O quanto eu tenho enriquecido espiritualmente. Gente, é fácil enriquecer materialmente? É fácil, sim ou não? Não. Vamos colocar aqui, ó. Você fica rico do dia para a noite? Sim? Sim ou não? Não é um processo? Não é um trabalho de perseverança, consistência e continuismo o tempo todo? Como é que você quer enriquecer espiritualmente? Você acha que você vai enriquecer espiritualmente do dia para a noite? Você acha que você vai estar transbordando da presença de Deus, do Espírito Santo do dia para a noite? Não. Quando eu me curvo diante do sistema, quando eu minto, quando eu murmuro, quando eu blasfemo, quando eu vou diante de um computador, diante do meu celular e acesso uma pornografia, quando eu firo meu irmão, quando eu falo mal do próximo, quando eu me vendo por um dinheiro ilícito, quando eu permito que o pecado ainda tenha controle sobre a minha vida, o que eu estou fazendo? Será que Cristo não está sendo crucificado novamente na minha vida? Ou estou tornando isso na minha vida em vão? Ele passou por isso aqui por amor a nós, por amor a você. Ele pagou esse preço. Não priorize coisas que são passageiras. Não coloque em primeiro lugar na sua vida aquilo que vai passar. Não coloque. Tudo vai passar, gente. Essa leitura extensa que eu fiz com você, feche os seus olhos, por gentileza. Essa leitura extensa que eu fiz com você sobre os 3 jovens que não se curvaram, a atitude deles glorificou a Deus. Eles honraram a Deus diante de um rei, diante dos homens, e foram promovidos. Aqueles que passaram do sangue do Cordeiro no tempo do Egito, o anjo destruidor, o anjo da morte, não teve poder de entrar nos seus lares, não teve o poder de tocar nas suas famílias, não teve o poder de tocar naquilo que pertencia a eles. Cristo é o nosso Cordeiro. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Igreja, ame a Jesus. Ame a Jesus de todo o seu coração. Louve a Ele, adore a Ele de todo o seu coração. Cristo, sirva a Ele de todo o seu coração. Não faça a cruz de Cristo em vão. Não faça a morte de Cristo em vão na sua vida. Diga a Ele:
Senhor, na minha vida não será em vão. Na minha vida, o preço que o Senhor pagou na cruz não será em vão. Eu não vou olhar para tudo isso e fingir que isso é comum, isso é normal. Eu não vou olhar para tudo isso e permitir que isso não tenha mais peso na minha vida. Não. Faça desse domingo de Páscoa o domingo de ressurreição. Ressurreição espiritual, de um renovo espiritual. Faça desse domingo um domingo de recomeço. Faça desse domingo um domingo onde você vai estabelecer uma nova aliança com o Senhor. Faça desse domingo o domingo você vai dizer não. Coisas que têm ocupado o lugar do Senhor na minha vida não vai ocupar mais, Senhor. Coisas que têm me dominado não vai me dominar mais, Senhor. Porque isso não vai ser comum na minha vida. A gente vai se envolvendo com o dia a dia. Nós vamos nos envolvendo com a rotina, nós vamos nos envolvendo com tantas coisas e vamos tornando tudo isso algo comum, normal. Não deixe se tornar comum na sua vida. Não permita. Diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, tudo que eu tenho é teu. O Senhor é o meu tudo. Me perdoe. Me perdoe se muitas vezes eu não dou o devido valor àquilo que o Senhor fez. Me perdoe se eu tenho permitido que tantas coisas ocupem o primeiro lugar na minha vida. Meu destino por inteiro. Senhor, me perdoe. Tudo é teu. Me perdoe se eu não tenho te honrado com a minha vida. Me perdoe se eu não tenho te amado de todo o meu coração. Diga a Ele: Senhor, me perdoe. Tudo é teu. Diga: Senhor, tudo é teu. Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Tudo é teu. Eu quero o Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero te amar de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Eu quero te amar, Senhor. Faça desse domingo de renovo. Faça desse domingo o domingo de uma nova aliança com o Senhor. Faça desse domingo, diga a Ele: eu vou passar do sangue sobre a minha vida de verdade, porque eu estou cobrindo parte da minha vida, mas não estou me cobrindo por inteiro. Eu vou ser um Sadraque, um Mesaque e um Abednego que não se curva diante do sistema, que te honra, independente da pressão que eu tenho suportado ou que eu tenho sofrido. Eu não vou me render mais. O que tem te controlado? O pecado, a carne, as emoções. O que tem te controlado? Tome uma decisão hoje. Não faça a cruz de Cristo em vão na sua vida. Não faça toda essa dor, esse sofrimento em vão. Porque o que nós vimos aqui é humano, mas tem a parte espiritual de alguém que nunca pecou. Alguém que nunca pecou, um inocente que morreu por pecadores. Alguém inocente que pagou o preço, um preço alto por pecadores. Olha que coisa incrível. Alguém inocente que nunca pecou, que pagou o preço, que se entregou. Minha casa, meu dinheiro,
pecadores. Meu destino por inteiro, tudo Diga a Ele. Diga a Ele. Eu quero te aceitar novamente, tudo que eu Jesus. tenho é teu. Eu quero te aceitar novamente. Eu quero dizer ao Senhor Isso que eu preciso do Senhor. tudo é teu. Eu quero dizer ao Senhor que Tu és o meu Deus. Filho, Eu quero dizer ao Senhor que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. casa, meu dinheiro, meu destino. Eu quero te confessar novamente, Senhor. Tudo é teu. Eu quero dizer ao Senhor Tudo é que o Senhor é o meu Rei, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Aleluia. Tudo é teu e sempre Oh, Espírito Santo, será. Tudo é Oh, Espírito Santo, venha. Vem, tudo é Espírito Santo. teu, Jesus. Diga a Ele, eu preciso do Senhor. Diga a Ele. Senhor, eu tenho feito tantas coisas que eu sei que eu não tenho agradado ao Senhor. Senhor, eu tenho me envolvido com tantas coisas. Isso, tudo que eu sou. Mas eu quero ajustar a rota. Eu quero ajustar a rota, Senhor. Eu quero me ajustar, Senhor. Meu destino por inteiro, tudo é teu. Essa oração é sua. Essa oração é sua. Declare. Tudo é teu. Tudo é Rasga o teu coração. Vai de corpo, alma e espírito. Ajusta a rota. Coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Tudo é teu. Talvez você sinta de fazer essa oração. Declare, Jesus. Eu quero aceitar o Senhor novamente. Eu quero confessá-lo publicamente. Eu quero fazer do Senhor, o meu Salvador, o meu único e suficiente Salvador. Tudo é teu, Senhor. Essa é a beleza do Evangelho. Tudo é teu. Essa é a beleza do Evangelho, a gente poder zerar a vida e recomeçar. Em os prazeres desse mundo, Aleluia. nem a morte, nem a vida vão me separar de ti. Nem o abismo mais profundo ou mais alto monte, nada me separará de ti. Nem os prazeres deste mundo, nem a morte, nem a vida vão. Eu sinto no meu coração, eu sinto no meu coração de dar essa oportunidade a muitos de dizer assim: eu quero, Senhor, eu quero aceitar o Senhor novamente, eu quero zerar a minha vida, eu quero me entregar corpo, alma e espírito ao Senhor, eu quero fazer valer a crucificação na minha vida, eu quero passar por cima de tudo aquilo que tem dominado a minha vida, meus sentimentos, minhas emoções. Eu quero confessá-lo publicamente. Vem fazer isso aqui diante do altar. Vem confessá-lo. Aquele que sente o desejo, o coração, e diz: eu quero, Senhor, aceitar o Senhor de todo o meu coração. Eu quero zerar a minha vida de todo o meu coração. Pode vir. Vem. Aproveita esse domingo de Páscoa, de renovo, de ressurreição, de recomeço, de entrega. O mais profundo, ou mais alto, Vem e diga a Ele: Deus, eu quero confessá-lo publicamente. Eu
Eu quero me entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Eu quero, Senhor. Pai, zera a tua vida e rasga o teu coração diante desse altar. E diga, Senhor, eu não me curvo mais diante da pressão. Eu não me curvo mais diante da sociedade. Eu não me curvo mais diante de um sistema. Eu não me curvo mais quando eu sou pressionado. Eu quero, meu Deus, honrar ao Senhor. Eu vou ficar com o Senhor. Eu vou ficar com o que o Senhor aprova. Eu quero te amar de todo o coração. Eu quero honrá-lo com a minha vida, Senhor. Aleluia. Vai, diga. Venha, não deixa passar essa oportunidade. Zera a tua vida e diga: eu quero fazer valer a cruz de Cristo na minha vida. Aleluia. É um domingo de recomeço. É um domingo de ressurreição. É um domingo de reviver espiritualmente. É um domingo de se levantar. Vem. Eu sou do meu amado. Vem e diga: Deus, eu quero deixar o velho homem aqui. Eu quero deixar a natureza humana aqui. Eu quero deixar a carnalidade aqui. Eu quero deixar as minhas emoções aqui. Eu quero deixar diante desse altar. Eu quero aceitar o Senhor. Eu quero confessar o Senhor de todo o meu coração. Eu quero dizer, Senhor, que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero dizer ao Senhor que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Os prazeres deste mundo, nem a morte, nem a vida vão. Eu sei que tem mais pessoas que precisam disso. Eu sei que tem mais pessoas que precisam desse momento. Não fique no teu lugar, zera a tua vida. E vem e faz a tua entrega diante do altar. E diga ao Senhor: põe o teu Espírito em mim. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem recompensa a sua alma? Diga a Ele: eu quero me entregar, Senhor. Eu quero fazer do Senhor o meu ouro, a minha prata, o meu tesouro. Eu quero fazer do Senhor o meu maior tesouro. Oh, Espírito Santo, se você tem coisas que você quer deixar diante desse altar, vem e deixa. Você tem coisas que você quer que Deus tire de você. Abre o teu coração e diga: Deus, limpa o meu coração. Limpa. O que eu quero. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Sem reservas. Pois ressuscitaste, vivo está. Vem, Espírito Santo. Vem, toma a vida deles. Toma a vida deles, Espírito Santo. Toma o coração deles. Toma o coração deles. Diga a Ele: me queima, Senhor, com Teu Espírito. Diga a Deus: me queima, eu quero ser queimado pelo Teu Espírito, Senhor. Eu quero ser queimado pelo Teu Espírito, Senhor. Toma a minha vida. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso. Isso, diga a Ele. Diga: Deus, eu estou me despindo diante desse altar. Eu estou rasgando meu coração diante desse altar. Diga a Ele: eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero ser o mesmo homem. Eu não quero ser a mesma mulher. Eu não quero. Eu quero, meu Deus, ser queimado pelo Teu Espírito. Eu quero fazer valer
cruz da minha vida. Santo, 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 santo. Hoje pra sempre. Aleluia. Vai, receba Ele. Receba Ele. Receba Ele. Deixa Ele tomar a tua vida. Deixa Ele preencher o teu coração. Acima de todo nome. Diga, eu estou aqui, Senhor. Eu só sei de uma coisa, eu preciso do Senhor. Diga a Ele, eu só sei de uma coisa. Eu não sei de muitas coisas, mas eu só sei de uma coisa, que eu preciso do Senhor. Talvez você não saiba de muita coisa, mas tenha certeza de uma: você precisa dele. Talvez você não saiba como será o teu amanhã, você não saiba como será o futuro, mas você sabe de uma coisa: você precisa dele. Você vai dizer a Deus: eu não sei de muitas coisas, mas eu sei que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Teu é o reino. Oh, Espírito Santo, enche o Espírito Santo, enche o Espírito Santo, enche o Espírito Santo. Aleluia. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. É o Senhor Deus, Ele é santo, poderoso. Ele é digno de louvor. Digno de louvor. Aleluia. Diga isso, digno de louvor. Digno de louvor. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Ah, meu santo e poderoso Deus, o Senhor que tem o controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Tudo está no teu controle. Tudo, absolutamente tudo está no teu controle. Aleluia. Santo Ele é o Senhor Deus, poderoso, santo, receba a presença dele, igreja. Receba a presença dele, igreja. Receba a unção dele, igreja. Receba. Adore a Ele. Adore aquele que é digno de ser adorado. É o Senhor. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Faça parte daquele povo que o louva. Faça parte daquele povo que o adora. Faça parte daquele povo que não se curva, que não se rende. Aleluia. É o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, declare. Aleluia. Santo é o Senhor Deus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Não abre os seus olhos. Isaías 41:10 diz assim: não temais, não há nada a temer, pois eu estou contigo. Não olhe ao seu redor. Não olhe ao redor com terror. Não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer e o endurecerei nas dificuldades. Eu vou te fortalecer e o endurecerei nas dificuldades. Sabe o que significa isso? Você não vai se curvar diante da dificuldade. Deus vai te fortalecer. Deus vai endurecer você. Você vai ser mais resistente. Você será mais forte.
Sim, eu vou te ajudar. Sim, eu vou te segurar e te manter com a minha mão vitoriosa, mão direita de retidão e justiça. Não tenha medo de qualquer coisa, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei. Esteja certo que te ajudarei. E eu certamente vou segurá-lo com a minha mão justa, mão direita, uma mão de justiça, de poder, de vitória e de salvação. Sabe o que significa isso? Fala dos dias em que a alma está exausta. Eu vou te fortalecer. Eu vou te ajudar. Alcança os momentos em que percebemos que já não damos conta sozinhos. Eu vou te segurar. É mais terno, porque reconhece que haverá dias em que não conseguiremos nem mesmo sustentar a própria fé. Mas Deus não se afasta nesses momentos. Ele se aproxima. Ele vai te fortalecer. Tem tantas promessas para a sua vida. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha Salmo 40 diz assim: muitas, ó Senhor, meu Deus, são as maravilhas que fizestes, e seus pensamentos para nós. Não há ninguém para comparar com o Senhor. Se eu declarasse e falasse as suas maravilhas, eles seriam muitos para contar. Salmo 139 diz: seus olhos viram a minha substância, quer dizer, o embrião, não formada. No seu livro foram escritos todos os dias que foram designados para mim, quando ainda não havia um deles, até tornando forma. Quão preciosos são os teus pensamentos para mim. Você pode dizer isso? Diga: quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus. O salmista diz: quão vasta é a soma deles. Se eu pudesse contá-los, ele superaria a areia. Salmo 29, Jeremias 29 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos para fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Isaías 43, operando eu, quem impedirá? Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E ao atravessar os rios, eles não vão te cobrir. Quando você andar através do fogo, você não será queimado. Nenhuma chama queimará em você. Coloque isso dentro do teu espírito. Honre ao Senhor. Faça dele a prioridade na sua vida. Porque os planos de Deus são tão grandes para a tua vida. Honre. Não se curve diante do sistema. Priorize a Ele. E você vai ver que quando você o honra, você é promovido por Ele. Quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, você está em primeiro lugar nos planos dEle. Não há com que se preocupar. Só se preocupe em honrá-lo. Só se preocupe em priorizá-lo. Não faça da cruz o sacrifício de cruz em vão na sua vida. Diga: Senhor Jesus, eu aceito e o confesso publicamente, mais uma vez. Diga: Senhor Jesus,
Tu és o meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador. A minha vida te pertence. Escreva o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu te amo, eu preciso do Senhor. Põe o teu Espírito em mim. Diga: Senhor, eu preciso ser queimado pelo teu Espírito. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Toma minha vida, me dirija cada passo, pensamentos, sentimentos, corpo, alma e espírito. Diga: Senhor Jesus, a minha vida eu a entrego mais uma vez e definitivamente ao Senhor. Não fala nada. Senhor Jesus, eu também faço isso. Nós confessamos o Senhor publicamente. Nós declaramos: Senhor, nós não sabemos de muitas coisas, mas sabemos de uma, que precisamos do Senhor, que não somos nada sem o Senhor, que somos carentes do Senhor. Essa certeza nós temos, Senhor. Se temos o Senhor, temos tudo. Se não temos o Senhor, literalmente não temos nada. Guarda-nos de nós mesmos. Guarda-nos. Senhor, nós precisamos do teu Espírito. Que nós possamos fazer parte desse povo especial, zeloso de boas obras. Que quando o Senhor vier, esse povo que está pronto, esperando, aguardando, as virgens prudentes, que tem fogo na lamparina, que tem azeite em reserva, que nós sejamos essa, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoe cada uma das pessoas que aqui estão, desde aquelas que estão no altar até aquelas que estão na última fileira da igreja. Espírito Santo, ajude-nos a manter o fogo aceso. Eu oro por cada uma delas, eu as entrego ao Senhor. Abençoe cada uma delas, e que nós possamos sair daqui nesse domingo de Páscoa, Senhor, mais lúcidos do que nunca, do que representa esse dia. Esse é o dia da vitória. Esse é o domingo em que o Senhor venceu a morte definitivamente. Esse é o domingo da esperança. É isso que representa. E que nós possamos te louvar com a nossa vida. Que esse seja um domingo de adoração, um domingo de glória. Que nós venhamos glorificar o Senhor não só aqui no templo, mas em nossas mesas, com as nossas famílias. Que nós possamos glorificar ao Senhor todos os dias com a nossa vida. Abençoe cada homem, cada mulher que aqui está. Eu os entrego nas tuas mãos. Eles pertencem ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado pelo que fez por mim. Está fazendo e ainda vai fazer. Eu te amo e quero te amar a cada dia mais, de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas e pode voltar para o seu lugar.